Evangelho de João, capítulo de número 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, ou perto do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Eu preciso que você me dê um pouquinho da sua atenção, me dê de presente a sua atenção, que Deus, Ele nos chamou aqui nessa noite para falar conosco. Afinal de contas, Jesus, Ele nunca reúne o seu povo em vão. Então, se Ele te trouxe aqui hoje, é porque tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra no seu coração. Você pode dizer amém? Então, o texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto bem conhecido, e talvez um dos encontros mais fenomenais que a Bíblia relata. Aliás, Jesus, Ele gosta de se encontrar com pessoas. Deus, Ele, sendo Ele eterno, sendo Ele Deus, Ele gosta de promover encontros com o ser humano. E esse é um dos encontros mais belos que a Bíblia nos relata. Mas não foi só esse encontro que deixou-se relatado na Bíblia que Deus, Ele fez com o homem. Já começa lá no Jardim do Éden, por exemplo, quando o homem se afasta de Deus, decide seguir o seu caminho, e Deus, ao findar do dia, vem ao encontro do homem. Porque Deus, Ele está sempre vindo ao encontro do ser humano. Só que esse daqui, ele não é um encontro muito comum, porque era um encontro que, sendo Jesus um judeu, ele, na cultura da sua época, ele não era comum fazer esse encontro. Até porque Jesus ainda não tinha se declarado como Messias para grande parte das pessoas. E a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Só que Jesus, ele não vai sozinho. Jesus, ele vai com os seus discípulos. E eu fico pensando, Jesus, ele convidando os discípulos para ir
para a Galileia, e os discípulos animados porque iam com Jesus. Só que quando ele diz que ele iria passar por Samaria, talvez algum discípulo já vai logo dizendo: olha, por lá a gente não é muito costume a gente passar. Por que existia essa rixa entre os judeus e os samaritanos? Primeiro porque eles consideravam os samaritanos como um povo mestiço, um povo que, quando Samaria foi invadida, então eles se casaram com as mulheres samaritanas e os povos daquela época, né, que não eram judeus, e formou-se um povo mestiço ali. Então os judeus, eles não se davam muito bem com os samaritanos. Isso aconteceu depois da morte do rei Salomão, que dividiu as 12 tribos de Israel. E chegou um tempo também que os samaritanos, eles construíram um templo, e eles falaram o seguinte: olha, nós não vamos mais adorar em Jerusalém. Essa divisão, que até então era somente do povo, agora virou também uma divisão religiosa, porque eles tinham o seu templo aonde eles iam adorar. E os samaritanos também tinham no seu coração uma rixa contra os judeus, chegando ao ponto de dizer que desprezar a cidade de Jerusalém, o templo em Jerusalém, e adorando somente no templo que eles tinham construído. Então tinha muito essa rixa entre o povo judeu e o povo samaritano. E na época de Jesus também não era diferente. Porque Deus, ele tem sempre um propósito. Deus, ele tem sempre um plano. Deus, ele tem sempre alguma coisa para fazer através de nós. E é por isso que ele marca esses encontros. Porque para além daquilo que nós vamos receber, aqueles que estão próximos de nós também receberão. Veja só o que acontece na vida dessa mulher. Essa mulher, ela estava com uma vida totalmente desestruturada. Eu li aqui para você parte dessa história. A Bíblia relata que quando Jesus ele chega e ele começa a tecer uma conversa com essa mulher, ele fica sabendo da história dela. E é uma história um pouco conturbada, porque a história dela já teve alguns relacionamentos esse que não deu certo, relacionamentos esse que deixou cicatrizes, relacionamentos esse que não foram para frente, e com certeza ela estava no pensamento dela que fora por causa dela. Afinal de contas, ela estava indo buscar água ao meio-dia. Não era comum as mulheres buscar água ao meio-dia, porque elas sempre iam quando amanhecia o dia, num horário que o sol não era tão quente assim, e ela vai logo ao meio-dia. E ela vai ao meio-dia, quando ela chega no poço de Jacó, está lá Jesus assentado na beira daquele poço. Sabe o que eu acho interessante nessa história, queridos? É que a gente acha que é tão por acaso que a gente encontra Jesus por aí. A gente acha que é tão por acaso quando a gente ouve uma palavra, quando alguém chega para nós e fala alguma coisa, que a gente age no natural, no comum, assim como agiu essa mulher. Mas perceba que quando essa mulher, ela decide buscar água no poço, Jesus já tinha dito que era necessário passar por Samaria. Oh, aleluia. Você entende isso, querido? Que quando essa mulher decide sair de casa, Jesus já havia decidido que era necessário passar por Samaria. Você ainda nem enxergou, no mundo natural você ainda nem enxergou, mas no mundo espiritual o milagre já aconteceu. Jesus, ele já saiu de casa. Antes mesmo você decidir, não, eu vou colocar um propósito. Olha, eu vou na quinta-feira, mas eu vou lá buscar água. Jesus, ele já tinha decidido já.
Ele já tinha planejado, ele já tinha decidido, ele já estava vindo ao seu encontro quando você decidiu. Para ela seria mais um dia comum. Para essa mulher seria mais um dia comum. Vou buscar água e vou voltar para casa. Afinal de contas, quantas vezes ela foi buscar água? Quantas vezes essa mulher foi no poço buscar água? E ela vai e volta para casa. Ela vai e volta para casa. E ela fica do poço para casa, da casa para o poço. Do poço para casa, da casa para o poço. E no outro dia você vai fazer? Eu vou buscar água. E no outro dia eu vou buscar água, vou do poço para casa, da casa para o poço. Mas chegou um dia que Jesus marcou um encontro com ela. E nesse dia não foi comum, porque Jesus, ele quebra algumas regras para ter um encontro com essa mulher. Jesus, ele quebra algumas regras. Jesus, ele transforma encontros comuns em encontros extraordinários. Veja bem, ele quebra as regras do território, porque não era comum Jesus passar por ali. Mas Jesus, ele quebra as regras quando ele fala com uma mulher, porque o homem não poderia nem olhar para uma mulher, quanto mais um judeu por uma samaritana. Jesus, ele quebra as regras da reputação dessa mulher. Todos olhavam para ela, ela tinha uma reputação duvidosa. Jesus, ele quebra essas regras para ter um encontro com ela. E ainda mais, é ele que dirige a palavra a uma mulher. Na cultura judaica isso jamais aconteceria. E ele dirige uma palavra a essa mulher. E finalmente, ele deliberadamente, ele resolve ainda pedir água para essa mulher. Os samaritanos, eles eram considerados como impuros perante os judeus. Quanto mais ainda beber água na sua vasilha. Tudo aquilo que um samaritano tocava era jogado fora, porque era considerado impuro. E Jesus, ele resolve pedir água para ela. Dá-me de beber. Aleluia. Oh, glória. Queridos, aleluia. Todos nós um dia nos achamos impuros perante o Senhor. Nós viemos de uma vida impura, cheia de pecados, e todos os dias nós cometemos falhas perante o Senhor. Mas o Senhor, ele não olha para os nossos pecados. Ele pede nessa noite: dê-me aquilo que você tem. Essa mulher tinha água para oferecer para Jesus. O que é que você tem nessa noite para oferecer para Jesus? Com aquilo que você tem, você pode servir o mestre nessa noite. Porque ele pega alguma coisa comum nas mãos de Jesus, ela vira extraordinária. Mas não é porque é nós, é porque é Ele, é porque é a sua graça, é a sua bondade, é a sua misericórdia. Não somos nós, afinal de contas não é nem por nós, é por Ele. Aí Jesus, ele chega, conversa com essa mulher. É interessante aqui, né? Porque Jesus, ele manda os discípulos comprar comida. Ó, vão lá comprar comida. E aí Jesus, ele fica sozinho na beira do poço. Sozinho Jesus fica lá. Será que precisava os discípulos todos comprar comida? Não precisava, né? Não precisava ir todos os discípulos: ó, vocês vão comprar comida, deixa eu sozinho aqui. Aleluia. Queridos, porque existem momentos que Jesus, ele quer ter um particular conosco. Existem momentos que ele quer falar com a gente. Existem palavras que tocam só lá no nosso interior. Pode ter A, B, C do meu lado, mas existe palavra que toca só lá no meu profundo, porque é aquela palavra que Ele quer falar comigo. Ele quer ter um particular com você. É só você. Por isso que Ele manda os discípulos: saem todos vocês, vão comprar comida. Ele nem quis comer depois, então Jesus não estava com fome, coisa nenhuma. Porque Ele queria ter um particular com essa mulher. E talvez é o particular que Ele quer ter com você aqui nessa noite. E Ele conversa com essa mulher. E no meio dessa conversa Ele fala aquilo que eu li aqui nessa noite: dê-me de beber então.
E ela diz assim: Senhor, como é que você fala comigo? Não tem nem como tirar água. É que vai descendo aquela conversa e tal. Olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, você me pediria água. Antes de eu te oferecer, você me pedia. Mas eu vim aqui pedir para você. E aí no meio da conversa ele relata o verdadeiro motivo dessa conversa. Fala: vai lá, chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ah, você falou muito bem, porque você já teve 5 relacionamentos. Eu fico pensando que essa mulher, ela caracteriza muito bem muitas pessoas da nossa geração, que depositam todas as suas esperanças de felicidade em algo terreno. Toda mulher tem um sonho de se casar, e ela casou-se com um marido, depois trocou, e disse: não, está bem, e foi trocando, e estava 5, o 5º marido. E agora ela estava com um que a Bíblia diz que não era dela. Aí Jesus, ele descobre aquilo que ele já sabia, que essa mulher estava buscando água para matar a sua sede física, mas o que ela precisava mesmo era saciar a sua sede espiritual. E nessa conversa, Jesus, ele enxerga que existem algumas brechas que a vida foi proporcionando e deixando abertas na vida dessa mulher. Primeira brecha que estava aberta na vida dessa mulher era a vida sentimental. Ela tinha uma vida sentimental falida, porque afinal de contas era o 6º relacionamento que ela tinha. A sua vida social tinha uma placa dizendo aqui na sua testa que ela era uma mulher promíscua, vivendo às escondidas. Por isso ela estava ao meio-dia, para não ser vista pelas outras mulheres. Vida social todas desestruturadas. A sua vida emocional também era afetada, porque afinal de contas ela sentia uma rejeição, porque para quem teve mais relacionamentos aí já sabe que a dor da rejeição é muito grande. Até mesmo de filhos que rejeitam os pais, pais que rejeitam os filhos. Então a dor da rejeição é uma brecha aberta. E por fim, a vida espiritual dessa mulher também estava cheia de incertezas. Porque ela pergunta para o Senhor diz para nós adorar em Jerusalém, mas alguém diz para nós adorar lá no Monte Gerizim. E agora, afinal, onde é que a gente tem que adorar? Uma vida espiritual sem saber o que adorar, aonde adorar, uma vida espiritual cheia de incertezas. São brechas que a vida vai abrindo, lacunas que a vida vai abrindo em nós, e a gente, em certo momento, a gente não vê como se fecha essa brecha. E aí a gente fica buscando água, e às vezes até em alguns lugares que não deveria, e a gente vai lá tentando tapar essa brecha, tentando fechar essa brecha, brechas existenciais, e a gente volta para casa com a mesma sede, porque depois tem que voltar para lá e encher a vasilha de novo. E você vai para o poço, vai para casa, volta para o poço, e a brecha existencial fica lá ainda. E Jesus, ele marca um encontro com essa mulher, porque ele deseja fechar todas as brechas que haviam na vida desta mulher. E é por isso que ele marcou um encontro com ela. Mas por que Jesus marcou um encontro? Para fechar essas brechas. Porque ele percebeu que nessa mulher, lá dentro do coração dela, existia um tesouro muito valioso, um tesouro muito grande, que nenhum dos seus 5, 6 relacionamentos amorosos conseguiram enxergar. Esse homem judeu, esse homem que era 100% homem, 100% Deus, ele conseguiu enxergar dentro dessa mulher o que nenhum dos seus relacionamentos enxergaram, porque depois que Jesus muda a história dessa mulher, ela vai para sua cidade e ela tira para fora este tesouro que estava escondido dentro
dentro dela, que estava apagado dentro dela, e ela vira uma missionária dentro da sua cidade, trazendo todas as pessoas até Jesus. E é isso que Jesus ele quer fazer com você aqui nessa noite. É isso que Ele quer fazer com você aqui nessa noite. O versículo 25 fala que essa mulher ela vira uma missionária, porque Jesus ele tira toda a sujeira, e Ele cumpre aquilo que está escrito em Provérbios: tira da prata a escória, e sairá ouro para o fundidor. É isso, você vê as suas falhas, você vê os teus temores, você vê as brechas abertas, mas Jesus está vendo o tesouro, a prata, o ouro que está lá dentro de você, porque primeiro Jesus ele vai fazer sempre primeiro em nós, e depois através de nós. E Ele começa a fechar essas brechas. E ela diz o seguinte: mas eu sei que quando o Messias ele vai vir, ele vai, né? Aí Jesus lá no versículo 26, não, o Messias sou eu que falo com você. Ah, meu Deus. Essa mulher descobre, queridos, que quem estava na frente dela não era um homem segundo o seu sexto relacionamento, não era aquele homem que talvez teria abusado dela, não era aquele homem que se aproveitou da bondade dela e que deixou essas feridas que ainda permaneciam abertas. Quando ela olha para aquele dali, ela percebe, quando ele diz: sou eu que falo com você, eu sou o Messias. Ela percebe que aquele que estava na frente dela era o Todo-Poderoso, é aquele que João fala, era o Verbo vivo encarnado, era o Deus, dono do universo, é aquele que falava com ela, não era um homem comum, era o Senhor Todo-Poderoso. E quando ela descobre isso, queridos, quando ela descobre isso, ela percebeu que aquele que estava na frente dela, que falava com ela, era tudo o que ela precisava. Tanto é que ela vai embora, esquece até o jarro d'água, esqueceu até o cântaro que ela foi lá buscar água. Não, ela foi buscar água natural, e encontrou uma fonte sobrenatural, encontrou uma água que não é aquela água que tira do poço, que vem da Kazan, não é aquela água, é aquela água que jorra para a vida eterna, é aquela água gostosa que a gente sente, que as coisas estão melhorando. Queridos, ela vai buscar água comum, e voltou com a água viva, a água que jorra para a vida eterna. É isso que Deus ele quer fazer conosco, é te dar uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu vou fechar aqui dizendo que nós não podemos ser usados por Deus em nossa totalidade, enquanto algumas brechas ainda continuarem abertas. E essa é a palavra nessa noite. E você sabe quais são as brechas que estão abertas. Enquanto essa mulher entendeu que, ela entende que aquele que estava na frente dela poderia destravar o destino dela. Você entende que essa mulher estava com a vida dela toda travada, por causa das feridas existenciais que a vida havia lhe causado. Ela não conseguia progredir, ela não conseguia ir para frente, em todas as áreas da sua vida. E sabe, queridos, o que o inimigo tem implantado nos nossos dias, nos corações, é que você não pode por causa disso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. E você vem trazendo esse fardo de sentimentos de inferioridade, que é tão pesado que você não consegue mais caminhar.
Sentimentos esse que está travando a sua vida e você não consegue. Essa noite Jesus marcou um encontro com você. Jesus marcou um encontro com você. Então é noite de nós deixarmos o fardo. Faça como o filho pródigo que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Faça como a mulher que perdeu aquela dracma dentro da sua própria casa, e ela não descansa sem encontrar aquela dracma, porque ela sabia o valor que essa moeda tinha para ela. Faça como a mulher do fluxo de sangue, pastor Luiz, que ela rompe a multidão, dizendo: se eu somente tocar nele, é Ele que está aqui, se eu somente tocar nele, eu terei certeza que eu serei curada. Meus queridos irmãos, Deus, Ele quer sarar feridas aqui nessa noite. Deus chama você nessa noite para fechar essas brechas existenciais, porque Ele quer destravar a sua vida, porque Ele quer usar você tremendamente durante a sua caminhada. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu encerro aqui dizendo que quando os discípulos chegam da cidade com a comida, eles olham para Jesus conversando com aquela mulher, e a Bíblia diz que eles não ousam falar nada, eles não ousam pronunciar uma só palavra, se não se alegrarem com aquilo que estava acontecendo. Você está vendo a mudança de cultura, a mudança de conceito? Aqueles homens que não poderiam nem olhar para uma mulher, agora eles estão se alegrando com Jesus conversando com aquela mulher. Porque quando é Jesus que faz, querido, ninguém ousa falar nada. Quando é Jesus que faz, pode alguém tentar falar alguma coisa, mas não adianta, porque você tem a certeza que foi Ele, e essa mulher, a alegria irradia no coração dela, e ela vai toda sorridente, toda animada para a sua cidade, e ela transforma o ambiente em que ela está vivendo. Você só vai conseguir transformar os ambientes quando você ser transformado pelo Senhor, quando você for tocada pelo Senhor, quando o Senhor te tocar de forma diferente, mas você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Deixe de lado todos os preconceitos que você tem, deixe tudo de lado e corra ao encontro dEle, coloque nas mãos dEle, porque Ele não é nenhum dos 5 relacionamentos que essa mulher teve. Não, Ele é diferente. Ele falou com ela diferente, Ele tocou nela diferente, Ele encontrou com ela diferente, e é isso que Jesus, Ele quer fazer aqui nessa noite.